Quando a pergunta é se o governo Lula se importa com pessoas como você, 71% de quem ganha até 2 salários mínimos diz sim. Um número que cai para 62% entre 2 e 5 salários mínimos e para 55% quando a renda é superior a 5 salários mínimos. Mesmo havendo uma evidente diferença entre essas três faixas de renda, chama atenção como até mesmo o terceiro extrato é positivo em relação a Lula. O que indicariam esses números? O governo Lula estaria limitado a ter o apoio dos mais pobres ou poderia crescer junto aos trabalhadores de renda média, entre 2 e 5 salários mínimos e até acima de 5 salários mínimos? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Esse recorte é bem interessante, porque ele revela esse dado que as pessoas ricas, né, 5 salários mínimos mais, já é considerado aí um extrato mais alto da sociedade, essas pessoas acham que o Lula não se importa com elas. Bom, tem um outro questionamento que é sobre qual é o principal... Perdão, Vanessa, elas se importam menos do que os mais pobres acham. Isso. O que chama a atenção é que mais da metade acha que o Lula se importa com elas. O que eu estou colocando é isso, que há um desnível, né? As pessoas mais pobres, até 2 salários mínimos, veja, de 71% cai para 55%. Então, tem essa percepção de que as pessoas mais ricas, apesar de acharem que Lula se importa, né? Mas diminui esse sentimento. E aí, quando a gente quando tem um outro corte, fazendo aí uma associação com um outro corte, que é qual é o principal problema do país, que, enfim, tem lá o tema da economia, mas o segundo é a questão social. Então, o Lula fala muito sobre isso, fala muito sobre a questão das pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão morando na rua, que a meta da vida dele, né, que o objetivo de vida dele é trabalhar, governar, é cuidar dessas pessoas. Então, é nítido que o Lula está falando com um grupo específico. Outra coisa é, por exemplo, quando trata do tema do imposto de renda, quando diz que precisa taxar os mais ricos. Então, eu não sei o quanto é possível compreender que o Lula se importa com os mais ricos, no sentido que vai cuidar deles, que vai tratá-los bem, né? Porque o país, ao longo aí de 522, 23 anos, o país tem cuidado muito bem das suas pessoas ricas, né? Eles têm tido uma vida maravilhosa. Agora, as pessoas pobres, as pessoas... e o recorte é sempre, em todas as pesquisas, o recorte é o mesmo. São pessoas mais pobres, de 2 salários mínimos, negras ou pardas, mulheres e com escolaridade mais baixa. Esse é o perfil em qualquer pergunta, o perfil mais favorável ao Lula vai ser esse corte, em todas. Isso indica o quê? São as pessoas que foram marginalizadas, vulnerabilizadas ao longo de 523 anos. Então, que o Lula esteja preocupado com elas e elas sintam isso, elas saibam disso, é fundamental. Agora, tem possibilidade de crescer para esse público, o público de extrato mais alto? E eu acho que esse público, enfim, a questão é a classe média, porque a classe média precisa de uma política econômica, e só por uma política econômica é que ela vai se somar à barca deste governo. E a economia, apesar de ter aí uma perspectiva positiva, de 62% acharem que que a economia vai melhorar nesse governo, a gente precisa ter uma economia que funcione, juros mais baixos, crédito na praça, industrialização, emprego. Isso traz a classe média, porque a classe média também é corporativista. E conforme seu bolso está melhor, sua situação está melhor, ela acaba aderindo ao governo, ou aderindo, enfim, ao programa político. Mas por isso é importantíssimo nesse primeiro momento que a economia, não só, né, mas que a economia deslanche. E daí a urgência de Lula de fazer gestos e gestos e gestos, e até mais do que gestos, a esse respeito. Com a palavra, Igor Felipe.
Acho que a gente precisa considerar também que começo de governo sempre, vamos dizer, tem uma situação mais de lua de mel, né? Então, acho que mais do que os números em si, eu acho que mais importante é a tendência. E a tendência que a pesquisa demonstra é que o apoio ao Lula é maior entre os mais pobres e menor entre os mais ricos. Eu acho que a pesquisa tem uma limitação, porque eu acho que seria importante se tivesse uma estratificação de 5 a 10 salários mínimos. Porque eu acho que se você pega de 2 a 5 salários mínimos, você não pega exatamente o que seria a classe média. Numa cidade como São Paulo, no fundo, é um extrato superior de renda da classe trabalhadora. Enquanto, eventualmente, no Nordeste, que tem uma renda menor, pode ser já considerado uma classe média. Então, eu acho que esses recortes ele faz falta para a gente conseguir aferir melhor, especialmente qual é a aprovação ou não, ou desaprovação do Lula entre os mais ricos. Eu acredito que, de fato, nesse extrato de 2 a 5 salários mínimos e também de 5 a 10 salários mínimos, é um gargalo que a esquerda e as forças progressistas têm no último período por conta das mudanças no mundo do trabalho, que teve impacto, inclusive, na agenda dos partidos de esquerda e das forças populares. E esse segmento ele está em constante disputa, né? Entre a agenda do extrato, vamos dizer, de renda inferior e aqueles que estão no extrato de renda superior. Mas me parece, Breno, que sim, que a pesquisa ela dá margem de que é possível, sim, para o Lula, para o PT e para a esquerda disputar esse setor na medida em conseguir dar respostas concretas aos problemas que esse setor apresenta. Então, você veja, a proposta de isenção do imposto de renda até 5 mil salários mínimos dialoga diretamente com esse segmento, né? E você vê que o anúncio do governo de que a primeira fase vai ser até R$ 2.600, então, de certa forma, gera uma frustração. Isso abre margem para que o setor e que a ideologia do segmento mais rico dispute esse setor para um lado de oposição ao governo, né? Então, eu acredito que é possível disputar, acredito que em determinado nível é possível disputar também o setor de 5 a 10 salários mínimos, mas que o governo tem que dar respostas concretas no sentido, inclusive, de separar esse segmento da agenda do capital financeiro e dos super ricos, que é um debate que vai se abrir especialmente em torno da reforma tributária. Com a palavra, José Genuíno. Ô Breno, Vanessa e Igor, nós que conhecemos o Lula, eu convivo muito com o Lula desde a fundação do PT, eu queria iniciar destacando uma coisa. O Lula é o político que gosta das pessoas, olho no olho, de abraçar, de cumprimentar, de encantar. O Lula, ele tem essa qualidade de uma liderança que penetra no sentimento da população como ninguém. Eu vivi muitas cenas com ele que eu não vou relatar aqui porque não há tempo. Segundo, é claro que diante da crise social que o país atravessa e o desmando do governo anterior, há uma parcela da população que sente a necessidade de uma proteção política, e o Lula representa isso, no meu modo de entender, e ele deixou isso muito claro na campanha eleitoral, de cuidar do povo, essa ideia de cuidar, do povo estar desamparado, etc. Terceiro ponto, eu acho que as faixas salariais mais baixas, os discriminados, humilhados, os arrebentados, o PT sempre teve uma característica da sua história, desde a fundação, nesses 43 anos. O PT sempre teve uma base social muito definida. Os humilhados, os discriminados, os pobres, os explorados, sempre tiveram o lado do PT. E o Lula expressa isso de maneira mais ampliada. Agora, há uma questão nova colocada. A nova classe trabalhadora, particularmente em estados como São Paulo, como Paraná, Rio Grande do Sul,
um pouco Minas Gerais. Essa nova classe trabalhadora, que está situada nos 2 a 5 salários mínimos, um pouco mais, nós temos que ter um programa para disputar. Disputar no sentido dos direitos, do futuro, do sonho, da utopia. Não é propriamente o discurso para essa nova classe trabalhadora, nós temos que fazer o discurso dos direitos, o discurso da emancipação, o discurso do sistema de saúde, do sistema de educação, da questão do imposto de renda, a disputa do acesso ao conhecimento. Eu acho que nós precisamos dialogar mais de como incorporar essa parcela da população, da classe trabalhadora, num projeto popular, num projeto democrático, num projeto anticapitalista, porque eles ficam iludidos com hora de ser empreendedor, hora de ser individualista, hora de ser de cresce pela sua competência, e nós temos que fazer essa disputa. E, nesse sentido, eu acho que é uma das limitações do PT, particularmente no estado de São Paulo. Eu fiz campanha para governador de São Paulo em 2002, fui para o segundo turno, e eu senti muito esse problema. E eu tenho ido, Breno, em alguns diretórios de cidades importantes, como eu fui recentemente em Rio Claro. E você observa que há uma parcela dos explorados que não são que não vivem de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, é de 3, 4, 5, que nós temos que ter um discurso, uma proposta. Nós temos que a esquerda tem que transformar a política num desejo de futuro. A política tem que ser portadora de desejo, de esperança, e eu acho que está faltando isso nessa disputa para esse segmento da nova classe trabalhadora, desde os uberizados e terceirizados até essa nova classe trabalhadora que está empregada e que está nessa faixa salarial, e até acima de 5 salários mínimos.